Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje tô gravando aqui esse vídeo Natal, né, dia 25. E vamos responder algumas questões aqui. Muita gente estava no YouTube me cobrando para que eu trouxesse algumas questões aqui para o YouTube, então eu vou trazer algumas questões. E vou aproveitar também como forma de revisar ao pessoal que sempre está acompanhando o Google Meet aqui frequentemente. Toda segunda e terça-feira. Inclusive, se você quiser participar, tá o link aqui na descrição, beleza? E vamos responder questões. Só que antes disso, cara, lembrando, ó, tá tendo uma série de vídeos aqui. Calma, deixa eu novamente só prestar atenção em uma coisa. Agora sim. No último vídeo, eu fiquei umas meia hora no YouTube sem estar com a tela transmitindo. Mas agora eu conferi, tá tudo certo. Só lembrando, tá saindo uma série de vídeos aqui no canal. Se você estiver vendo ou lá no canal, se você estiver aqui ao vivo pelo Google Meet. Onde eu estou trazendo todos os pontos de história de Pernambuco, do edital da PMPE. Primeiro vídeo tem qual a ordem correta de se estudar, e depois vai do tópico 1 do edital até o último tópico que nós vamos bater aqui agora, beleza? Lembrando, pessoal, se inscreve no canal. Muita gente está assistindo os vídeos, não está inscrito no canal, 76,5%. Acho que eu tenho até que atualizar esse número. O pessoal já se inscreveu um pouco mais. Mas muita gente ainda assistindo os vídeos e não está inscrito no canal, beleza? Os dois últimos avisos, bem rapidão. Se você quiser adquirir a minha apostila de história de Pernambuco, toda bisurada, assim, toda colorida, com imagem, tudo explicada, o meu WhatsApp vai estar aqui na descrição do vídeo. Ou se você tiver pelo Google Meet, fala comigo no privado. E a apostila de questões também, se você está procurando questões e não acha questões de história, cara, eu tenho um caderno de questões com questões todas comentadas, separadas por tópicos do edital. Então, você acabou de ver o tema Revolução Pernambucana, você vai responder questões de revoluções pernambucanas. Tem lá tudo bisurado. Se quiser mais detalhes, fala comigo no privado. O link está aqui na descrição do vídeo do YouTube. Se você quiser estiver vendo aqui pelo Google Meet, fala comigo lá. O link está o número está lá no grupo. Beleza? Vamos responder questões aqui. Então, tem questões de diversos... Oi? Oi? Tá me ouvindo? Essas questões que você Tá me ouvindo? Aí. Essas questões que você tem no caderno de questão, elas são todas da OCP ou elas são de bancas diferentes? Elas são de bancas diferentes. Por quê? Porque eu só desativei teu som porque eu tava me ouvindo, eu tava ficando doido. Já sou meio doido. Eu tava me ouvindo e fiquei louco. Mas são de banca diferente porque o Instituto da OCP não tem questões de história de Pernambuco. Eles nunca aplicaram concurso com foco em história de Pernambuco. Então, são de diversas bancas. Tem, pronto, CONCESP, CESP, FGV, diversas outras bancas que abordam o assunto. Porque se você for pegar questões do Instituto OCP, não vai ter nenhuma. Você não vai ter nenhuma. Para você encontrar questões mesmo, cara, é um trabalho tão... Nossa, você tem que ir em site, você tem que procurar a prova, baixar, ver o gabarito, comentar. Então são de diversas outras bancas. Não, nenhuma dessas questões aqui será do Instituto OCP. Porque até mesmo se você for procurar qualquer outra pessoa que estiver vendendo questões ou simulado, História de Pernambuco, é de outras bancas, ou adaptações, ou questões feitas por ele mesmo, quando é algum professor, né? Mas questões de concurso da banca Instituto OCP não vai ter. Vai ter que ser de outras matérias que você vai ter que responder. Mas, querendo ou não, quando a banca ela pegou o concurso e ela nunca fez questões de história de Pernambuco, o que ela vai fazer? Vai pegar as últimas provas da IAUPE, vai ver ó, como é que a UPE cobrava determinado assunto, como é que tal banca cobrava determinado assunto. Beleza? Mas, se vocês quiserem mais dúvida, pode falar comigo no WhatsApp. Vamos para as questões? Beleza? Vamos embora? Primeira questão aí na tela. Vamos lá, pessoal. Hora de errar agora, vamos responder questões sem muito mistério. Primeira questão na tela. Eita. E aí, qual o gabarito dessa questão? Temos gabarito dessa questão? Beleza, algumas questões aqui efetivamente a gente já vai ter respondido, mas como eu já te falei, é uma forma de revisar, beleza? Vamos lá, cadê a questão aqui na tela? As capitanias hereditárias. Se eu estou falando de capitanias hereditárias, eu estou falando do tópico 1 do nosso edital. A ocupação e colonização, aí tem lá contatos iniciais com os dos nativos com os europeus, capitanias hereditárias e Duarte Coelho. Alguma coisa assim. Mas aqui estamos no tópico 1 do nosso edital. As capitanias hereditárias eram o quê? Eram somente duas?
Pernambuco e São Vicente? Não, não eram somente duas capitanias, Pernambuco e São Vicente. Pernambuco e São Vicente são as únicas capitanias que vão prosperar, mas não vai ter apenas elas. Eram 12 e não se preocupava com a linha do Tratado de Tordesilhas, não. Porque tinha que ter a preocupação com o Tratado de Tordesilhas, porque as capitanias hereditárias iam do litoral até o meridiano de Tordesilhas. Então tinha que ter, sim, esse respeito ao meridiano de esse Tratado de Tordesilhas, que dividia o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Eram 15 a oeste da linha do Tratado de Tordesilhas. Não, não era a oeste, era a leste do Tratado de Tordesilhas. Tranquilo? Então, nosso gabarito dessa questão, gabarito letra A, aqui, bem tranquilinho, todo mundo acertou, sem muito mistério. Próxima questão aqui na tela. Deixa eu só ver se tem letra E essa questão. Tem letra E. Daqui a pouco eu coloco a letra E. Caralho. Vou colocar a letra E, tá? Depois eu já volto para vocês lerem. E aí, pessoal, temos gabarito essa questão? Eu vi letra B aí, vi letra A. B. B. Vamos lá, sigamos. Durante os primeiros séculos, o futuro território brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias. Como já vimos, foi dividido em 15 capitanias hereditárias. A configuração territorial das capitanias hereditárias apresentava alguns desafios e obstáculos a serem transpostos. Dentre eles, podemos destacar principalmente. Vamos tentar entender. Primeira coisa que você, quando estiver lendo uma questão de história, primeiro, sobre qual tema a alternativa ou a questão está falando. A questão está falando sobre insurreição pernambucana, a Revolução Pernambucana, Revolução Praieira. O que é que a questão quer de mim? O que é que a questão está querendo de você? Ela está querendo de você o quê? Que você me diga quais são alguns desafios ou obstáculos que as capitanias hereditárias enfrentavam. Então, estou falando do primeiro tópico do edital, ainda, ocupação e colonização, capitanias hereditárias, e qual que eram alguns desses obstáculos. É a letra A necessidade de ocupar cada vez mais faixas interioranas no território, controlando algumas das principais bacias hidrográficas da América do Sul. Isso foi um desafio a ser transposto, cadê? Ocupar mais faixas interioranas. Eu tinha a preocupação de ir para o interior nos primeiros séculos aqui, ó, nos primeiros séculos de colonização. Não, eu só vou ter essa preocupação de ir mais para o interior bem mais para frente. Tranquilo? Vocês marcaram letra B, vamos pular a letra B. Uma concentração de terras continentais mais para o interior do país. De novo, tratando de interior do país. Eu estou falando dos primeiros séculos, da divisão do território, 1534. Então, não tenho esse objetivo de ir para o interior do país. Imprimindo dificuldades para quem quisesse criar as instalações de navegações? Não. Letra D. A proximidade das primeiras vilas e cidades em áreas de relevos rebaixados, em planície de inundação que constantemente causavam enchentes e perdas materiais. Olha, ele está dizendo assim que a dificuldade das capitanias hereditárias foi por causa de proximidade das primeiras vilas, por serem próximas à área de relevos rebaixados. Não, não. O Brasil é todo tipo... Vai ter capitanias hereditárias que serão com um relevo mais alto, outras com os relevos mais baixos.
Mas ele tá aqui generalizando, tá falando assim, ó, todas as capitanias não deram certo, porque era um relevo baixo, e isso fazia inundações e etc. Nada a ver, maconha essa questão. Letra D. Essa letra D, né? Vamos para a letra E. Florestas equatoriais e tropicais muito densas, que não permitiam adentrar o território, obrigando o Tratado de Tordesilhas a limitar na foz do rio Amazonas. Então, o Tratado de Tordesilhas só ficava limitado à foz do rio Amazonas? Não, nada a ver. Então, só pode ser o gabarito letra B. Grande extensão costeira do Brasil, que era uma enorme desvantagem militar e econômica, devido à necessidade de defendê-la dos invasores estrangeiros. Porque eu falei que algumas das dificuldades enfrentadas aqui na colonização do Brasil são várias, mas algumas principais. A França que vai desobedecer o Tratado de Tordesilhas, falar, cadê? Eu quero saber na parte da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, não lembro cadê. Ele fala, né? O rei francês onde divide o novo mundo entre Portugal e Espanha. Então eles não vão aceitar essa divisão do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, vão invadir. O território é gigantesco. As capitanias hereditárias lá em Açores, Madeiras e Cabo Verde, que são as ilhas lá no Oceano Atlântico, vai dar certo, porque são territórios pequenos. O Brasil, cara, só a capitania de Pernambuco era do tamanho de Portugal. Então, essa grande extensão territorial vai sim ser algum desses desafios. Cadê? Grande porção costeira, que é enorme desvantagem militar. Ou seja, se é um território gigantesco, eu vou ter sim uma desvantagem militar. Então, por isso e por outros motivos que eu já falei, as outras questões estão erradas. E a letra B é o gabarito dessa questão. Ó, prova da IDECAN 2022, tá? Simbora. Próxima questão na tela. Letra E, letra E, letra E. E aí? Vamos lá. Prova CESP, né, sobre 2013. Com relação às capitanias hereditárias, estratégia pela qual Portugal decidiu colonizar o território brasileiro, assinale a alternativa correta. Vamos lá. As capitanias hereditárias no Brasil tornaram-se inviáveis porque conflitavam com o modelo de grande propriedade agrícola exportadoras. Desculpa, por que essa questão está errada? Porque capitanias hereditárias eram grandes lotes de terra. Como que grandes lotes de terras vai conflitar, ou seja, vai contra o modelo de grande propriedade agrícola exportadora. Se eu vou precisar de grandes terras, eu vou precisar de latifúndios. Então não faz sentido a capitanias hereditárias conflitar com esse sistema de tipo, eu preciso de muita terra. Pelo contrário, essa capitanias hereditárias, as Seis Marias, ou seja, vai favorecer com que essa grande propriedade agrícola exportadora dê certo. Tranquilo? Letra B. Os capitães gerais detinham poucos poderes nas capitanias hereditárias, eram considerados meros funcionários da coroa. Cara, sim, eles detinham pouco poder. Sim, tá correto dizer assim, eles tinham pouco poder nas capitanias, até porque eles possuíam apenas a posse, eles não eram dono da capitania de Pernambuco. Tanto é que se você fizesse alguma besteira que Portugal não concordasse, você era simplesmente destituído do cargo e mandava outra pessoa aqui para Pernambuco, para qualquer outra capitania. Só que o erro da questão é assim, eram meros funcionários da coroa portuguesa. Não, eles não eram funcionários da coroa portuguesa. Eles estavam aqui para administrar, colonizar e povoar o território, mas não eram um mero funcionário da coroa portuguesa. Então aqui, letra B está errada por causa disso. Letra C. As capitanias hereditárias foram criadas no Brasil porque a exploração de outras regiões do mundo não era lucrativa. Errado. Errado. Outras regiões estavam sim dando lucro. Um desses eram as Índias, principalmente com as especiarias do Brasil. Tranquilo?
não era lucrativa. Aqui a letra C fica errada. Vamos lá, letra D. No Brasil, as capitanias hereditárias foram bem-sucedidas. Errado, nem precisa mais ler. Ó, as capitanias hereditárias, em geral, em regra, não foram bem-sucedidas. Foram um fracasso, excetuando-se Pernambuco e São Vicente. Aqui ele investe, né? Com exceção das capitanias de Pernambuco e São Vicente. Não, eles foram um fracasso com exceção das capitanias de Pernambuco e São Vicente. Então só nos resta a letra E. Mediante o sistema de capitanias hereditárias, o Brasil foi dividido em área separada por linhas paralelas, ou seja, assim na horizontal, ao Equador, que iam do litoral até o meridiano de Tordesilhas. Correto, igual eu disse na primeira questão, acho que foi isso. Ia do litoral até o meridiano de Tordesilhas. Tranquilo quanto a isso? Dúvidas quanto a essa questão? Você vai lendo assim e fala, cara, que isso, mas no mais, sem muito mistério. A letra E dessa questão. Próxima questão na tela. Essa é uma questão de certo ou errado, tá? Vamos lá, julguem o item subsequente. O interesse português pelas terras do Novo Mundo tornou-se maior a partir do momento em que o comércio com o Oriente não estava mais sendo tão lucrativo. Além disso, a constante presença de concorrentes, sobretudo franceses, nas novas terras, alertou a coroa portuguesa para a necessidade de colonizá-las, efetivando a sua posse. Um importante passo nesse sentido foi a criação das capitanias hereditárias, dividindo o Brasil em 14 grandes lotes de terras que foram entregues pela coroa portuguesa a seus respectivos donatários. Dessa forma, coube o investimento de particulares, o início do processo de colonização portuguesa. Errado, 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 errado. Muita gente colocando errado, certinho. Cara, não foram 14 grandes lotes de terra. Eram 15 grandes lotes de terra. Então a questão tá bem redondinha. Perdão, deixa eu voltar aqui. A questão está perfeita, cara. Perfeita a contextualização da questão. O único erro é 14 grandes lotes de terra. Não era 14 grandes lotes de terra. Eram 14 capitanias. Porém, eram 15 lotes de terra. Porque a de São Vicente era dividido em duas. Com Martim Afonso de Souza. Você só precisa saber que eram 14 grandes lotes de terra. Perdão, era 15 grandes lotes de terra e 14 capitanias. Beleza? Dúvida quanto a essa questão? Errado, 15 lotes. Muita gente acertando. Padrão, padrão. Vamos lá. Próxima questão. Ó, outro assunto aqui. Revolução Pernambucana. E aí, pessoal, certo, errado? Pessoal, vamos comentar, participa, tá? Não vai cair o dedo, responde essa questão. A hora de errar é agora. Se você não quiser colocar no chat, tiver vergonha, coloca aí, anota no teu papelzinho, depois tu vê lá. Cara, eu acertei 10 questões aqui, eu respondi. Mas vai anotando, vai participando, beleza? Posta um story, chama o teu amigo, chama o papagaio, o vizinho pra participar dessa aula aqui. Beleza? Mas vamos lá. Quanto ao movimento rebelde conhecido como Revolução Pernambucana de 1817, julguem certo ou errado o item a seguir. No plano político, os rebeldes de 1817 buscaram se vincular à memória da bravura dos pernambucanos que resistiram à invasão holandesa no século XVII, o que motivou a autoclassificação do movimento como uma segunda restauração de Pernambuco. Nesse sentido, o governo provisório argumentava ter havido uma ruptura do pacto constitucional tradicional firmado entre a capitania e a coroa no momento da restauração. Novamente,
Vou responder aqui, mas, cara, se você tiver alguma dúvida, coloca no chat. Rafael, eu não entendi o que tu explicou nessa questão. Ou abre o microfone e pergunta. Mas vamos lá. Vamos tentar entender o que essa questão tá querendo nos dizer. Importante que antes que você certo ou errado, cara, o que é que o enunciado tá me dizendo? O que é que esse infeliz desse examinador ele quer de mim? O que é que ele quer que eu saiba? Vamos lá. No plano político, os rebeldes de 1817 buscaram se vincular à bravura, à memória da bravura dos pernambucanos que se resistiram à invasão holandesa no século XVII. Aqui você para, você fala assim, cara, vamos lá. O que ele está dizendo assim? Ele está dizendo aqui, ó, a galera que participou da Revolução Pernambucana de 1817 estavam se vinculando, estavam se ligando àquela memória de que nós expulsamos os holandeses daqui. Lembra na aula de insurreição pernambucana que eu falei assim, cara, Pernambuco a partir de agora vai se achar o Foderhauser. Por quê? Porque fomos nós que expulsamos os holandeses daqui. Teve aquela bravura, aquele, cara, sentimento de dizer assim, cara, Pernambuco é foda mesmo. Expulsamos os holandeses e não tivemos, em primeiro momento, nós não temos ajuda da coroa portuguesa. Então vai ser nós por nós. Então nós iremos expulsar os holandeses. E a questão tá dizendo assim, a galera de 1817 vai ter aquele sentimento de, cara, Pernambuco é foda e nós expulsamos os holandeses sozinho. Então vamos fazer isso aqui e isso vai dar certo. Correto, correto até aqui. A gente se liga a essa memória da bravura dos pernambucanos que resistiram à invasão holandesa no século XVII. Sigamos. O que motivou a autoclassificação do movimento como uma segunda restauração. Tanto é que alguns autores, algumas questões eu já vi trazendo assim, insurreição pernambucana de 1817. Por quê? É meio que, cara, é uma continuação da insurreição pernambucana lá de 1654, quando nós expulsamos os holandeses. Não é efetivamente uma segunda insurreição pernambucana. Porque a insurreição pernambucana é a expulsão dos holandeses daqui. Mas aquela autoclassificação, o movimento é entendido como, cara, a gente já expulsamos os holandeses daqui, a gente já mostrou que a gente é foda e a gente consegue ser uma segunda restauração de Pernambuco. Restauração é segunda, tipo, expulsar os holandeses, uma segunda, já que eu tô falando de Revolução Pernambucana, restauração no sentido de se separar, de nós conseguirmos efetivamente nosso objetivo. Qual é o objetivo? É se separar e formar um governo provisório republicano. Tranquilo? Sigamos. Nesse sentido, o governo provisório argumentava ter havido uma ruptura do pacto constitucional tradicional, firmado entre a capitania e a coroa no momento da restauração. Então ele está dizendo assim, cara, ó, Pernambuco, nesse sentido, Pernambuco vai ter uma ruptura, vai romper com a coroa. Pernambuco se separa da coroa, ou seja, por cerca de 3 meses, 75 dias, seremos um país aqui em Pernambuco. Tanto é que hoje em dia a gente fala assim, cara, todo mundo pode tentar, mas ninguém é como Pernambuco. Paraíba, vocês podem tentar. Alagoas é o quintal do Pernambuco, pelo amor de Deus. Mas ninguém será como Pernambuco. Por causa desses movimentos que a gente consegue expulsar os holandeses. Não é só o Pernambuco que vai participar da insurreição pernambucana, tá? Mas vai ter o foco aqui em Pernambuco. Vai ser onde efetivamente vai ter essa expulsão dos holandeses. No Monte na Batalha dos Taboca, Batalha dos Guararapes e etc. Então a questão tá correta. Por isso que eu fui dizendo, cara, ó, você vai lendo com calma, lê 30 vezes se for necessário, mas entenda o que é que o examinador tá dizendo. Isso aqui tá numa questão de certo e errado? Tá. Mas poderia vir em uma alternativa dizendo exatamente isso, ó. Quanto à Revolução Pernambucana, assinale a alternativa correta. Aí tem lá, em uma dessas alternativas, tá essa questão lá. Ah, Rafael, é certo ou errado? Cara, tanto faz. E se eu transformasse uma questão dessa em ABCDE? Importante é responder questões. Deu para entender por que essa questão tá correta? Então, o gabarito dessa questão é correto, tá? É porque às vezes a pessoa fala assim, cara, o que esse examinador tá falando? Mas aqui, corretíssima essa questão. Beleza? Dúvidas? Deu para entender, Eduardo? Porque essa questão tá correta. Qualquer dúvida, tá? Pode abrir o microfone ou colocar aí no chat. Tranquilo? Próxima questão aqui na tela.
Vou passar aqui, tá, pessoal? Já volto. Adi, ai, ai. Nossa, essa questão tá muito boa. B, A, E, C, E. Quem dê? Quem veio? Quem? Vamos de D? Alguém de D? A questão é errada. É errada, tá? É errada que a banca quer. É maravilha. Vamos embora. É assim que eu gosto. Quando todo mundo responde uma letra. Que é maravilhoso. Vamos lá. Tá pedindo a errada, tá, pessoal? Ah, ó, já tem gente mudando a gabarito. Vamos lá. A Revolução de 1817, também conhecida como Revolução Pernambucana, foi uma entre diversas rebeliões populares que antecedem a independência do Brasil. Dentre as opções abaixo mencionada, assinale aquela que não corresponde a uma das causas que culminaram na deflagração desta revolução. Então ele quer aqui, basicamente ele está dizendo aqui, cara, abaixo vai ter um monte de causas da Revolução Pernambucana, eu quero que tu me diga qual que não é a causa da Revolução Pernambucana. Todo mundo colocou uma letra, então não tem por onde correr. Vamos lá. Letra A. Acrescente pressões dos abolicionistas europeus, cujas ideias pregavam restrições gradativas ao tráfico de escravos e se tornavam mão de obra cada vez mais cara, pois a escravidão era o motor de toda a economia agrária pernambucana. Isso aqui tá correto? Tá correto. Vamos entender essa questão? Vamos entender. A Inglaterra estava no auge da Revolução Industrial, ou seja, o que é que ela quer? Mão de obra. Se eu quero mão de obra, eu quero vender para o Brasil. Beleza, eu consigo vender para o Brasil? O Brasil ainda não é independente, só que nós já temos a abertura dos portos às nações amigas. Inglaterra já consegue vender aqui para o Brasil. Só que tem um porém. Se eu quero vender um produto aqui para o Brasil, a grande população aqui vai ser predominantemente escrava, a galera pobre. Ou seja, escravo tem dinheiro para comprar algum material da Inglaterra? Não tem dinheiro. Então a Inglaterra vai começar, cara, libere esses escravos, libere esses escravos. O que vai acontecer? Teremos uma série de leis abolicionistas, vai começar a surgir algumas leis que vai dificultar esse processo de trazer o escravo lá da África até aqui ao Brasil. Com isso vai gerar o quê? Que se tornava a mão de obra vai se tornar cada vez mais cara. Ou seja, Pernambuco já estava numa crise federal desde a insurreição pernambucana, quando os holandeses começam a cultivar o açúcar lá nas Antilhas. Depois seca e tudo mais. Então, a mão de obra cara vai sim ser um dos fatores que vai gerar uma das causas que culminam na deflagração da Revolução Pernambucana de 1817. Pois a escravidão era o motor de toda a economia agrária de Pernambuco. Isso aí, o escravo era uma máquina de moer gente, quem tinha a mão de todo o território era sim os escravos. Beleza? Então essa questão tá certa. Ele quer a errada, tá? Vamos lá. Letra B. Criações de novos impostos por Dom João VI, o que provocou a insatisfação da população pernambucana. Aqui não preciso estender muito. Cara, fiquei imensamente batendo na tecla de, cara, elevação de impostos, Pernambuco vai ficar puto e Pernambuco vai fazer uma revolta. Então, Dom João VI vem aqui para o Brasil, no período conhecido como período joanino, e nós teremos grandes impostos e Pernambuco vai ficar manifestado, porque uma coisa que a gente não gosta de fazer é imposto. Então, a questão está correta, sim, é uma das causas da Revolução Pernambucana, não é a letra B. Letra C. Grande seca que atingiu a região em 1816, que acentuou a fome e a miséria e culminou com uma queda na produção do açúcar e do algodão, que sustentavam a economia pernambucana. Guardem essa letra E. Mas essa letra E ela está correta. Por quê? Cara, grande seca. Um ano antes, eu falei isso na aula, um ano antes nós temos uma seca que vai atingir aqui Pernambuco, o que vai gerar o quê? Vai gerar com que os produtos fiquem mais caros, fome, miséria e tudo mais. Se tem uma coisa que o Nordeste conhece, é seca. Beleza? Então a questão está correta aqui, lembrando que ele quer errada. Letra D. Presença maciça de português na liderança do governo e na administração pública. Cara, eu falei sobre isso também na aula lá, Revolução Pernambucana, dá uma olhadinha lá no canal. Mas basicamente, quando Dom João VI vem para cá, ele traz toda a trupe lá de Portugal
e vai ter as substituições. Substituições aqui. Cara, tem um brasileiro aqui no carro, sai, pega o beco e agora vai ter português. Então a questão está correta. O gabarito dessa questão é a letra E. Por quê? Quedas nos preços do açúcar é uma das causas da Revolução Pernambucana? É. Do tabaco? Tabaco? Nessa época, o tabaco sim era produzido, mas não era um dos principais produtos. Eu estou falando de principais produtos, aqui, olha a letra C. Grande seca que atingiu a região em 1816, que acentuou a fome e a miséria e culminou com uma queda na produção do açúcar e do algodão. Algodão, era o açúcar e o algodão que eram um dos principais produtos aqui em Pernambuco, que não açúcar e tabaco, importantes produtos de exportação de Pernambuco na época. E também que o tabaco não era exportado, o tabaco era mais para consumo interno e não voltado para exportação, como a questão coloca. Beleza? Cara, a questão é boa, porque assim, cara, cadê o erro dessa questão? Onde é que tá o erro dessa questão? E vai estar só no tabaco. Mas se você prestar atenção nessa letra C, ela te responde a letra E. Essa questão legalzinha. Cadê a banca, ó? Ó, MPE, acho que deve ser Ministério Público Estadual de Goiás. Não sei qual é a banca. Enfim, não tem a banca aqui. Beleza? Dúvidas quanto a essa questão? Choros, lamentações? Tranquilinho. Essa questão é boa. Eu gosto quando uma questão quando todo mundo coloca uma letra diferente. Isso é maravilhoso. Olá. Próxima questão na tela. Nossa, todo mundo acertando. Foi todo mundo em sequência. Todo mundo terminou de ler unanimamente. Essa aí a banca deu, essa aí a banca deu. Vamos lá. No início do século XVIII, a concorrência das Antilhas fez com que o preço do açúcar brasileiro caísse no mercado europeu. Por quê? O açúcar começou a ser produzido nas Antilhas quando a gente expulsa os holandeses daqui. Ah, que caia uma dessa, amém, guerreiro, amém. Só que vamos torcer para que caia pelo menos duas dessas assim, bem fácil e uma daquelas assim, seis pelo menos mediana e duas extremamente difíceis. Porque a gente vai em busca de acertar aquelas duas extremamente difíceis. Que uma questão, meu amigo, você sobe umas 500, coloca umas 500 posições. Vamos atrás de fechar a história. Mas tem que ter aquela questão fácil para você assim, cara, tô tranquilo. E uma questão vai ser exatamente assim que vai ter lá na prova. Vamos lá. Os proprietários de engenho em Pernambuco, para minimizar os efeitos dessa crise, recorreram a empréstimo junto aos comerciantes da Vila do Recife. Esta situação gerou um forte antagonismo entre estas partes, que se acirrou quando Dom João V emancipou politicamente Recife, deixando esta de ser vinculada a Olinda. Tal fato desobrigou os comerciantes do Recife do recolhimento de imposto a favor de Olinda. O conflito que eclodiu com a função em cima relatada foi, cara, basicamente, resumão aqui. Como todo mundo marcou, né? Resumão, gabarito letra B. Relembrar aqui Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates, Olinda do lado, Recife do 8, 1710. Confronto o quê? É uma revolta nativista. Cuidado se a prova vir colocando uma revolta separatista, revolta emancipacionista, vai estar errado. Lembra que Guerra dos Mascates é uma revolta colonial e nativista, que ocorre nativamente. Que é uma revolta nativista que não tem uma repercussão do Brasil de se separar com aquele sentimento de eu sou brasileiro, vamos se separar, independência, blá 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 blá. É uma guerra local. De um lado nós temos os comerciantes de Recife, os mascates, de outro nós temos os senhores de engenhos de Olindas, extremamente endividado, pega empréstimo e dá toda aquela treta e tudo mais. Se quiser saber de forma mais aprofundada, dá uma olhadinha no vídeo lá, Guerra dos Mascates. Mas aqui, isso aqui é para não zerar, uma questão bem tranquilinha, sem muito mistério. A banca vem dizendo, blá, blá, faz bem detalhada, não tem como você errar uma questão dessa. Não pode errar uma questão dessa na prova. Letra B. Próxima questão na tela.
Letra E, vamos lá, todo mundo letra E. 2022, prova da ESA. Excelente prova. Em outubro de 2021, a cidade do Recife foi selecionada para abrigar a nova Escola de Sargento de Formação e Graduação de Sargento de Carreira do Exército, ESA, foi para abrigar a ESA. Na mesma região, ocorreu um movimento conhecido como Insurreição Pernambucana, 1645 até 1654, que teve as batalhas de Guararapes como ponto alto. O órgão que financiou a invasão holandesa no Brasil foi. Essa é a segunda questão que não pode errar. Agora a ESA vai vir para Recife. Tá uma treta, né? Não, nem sei como é que deu o procedimento disso. Vamos lá, voltando à questão. Ele quer saber, o órgão que financiou a invasão holandesa no Brasil foi a Associação Comercial Holandesa de Mauritsede? Não. Do Cato Holandês de Amsterdã? Não. Instituto do Comércio e Desenvolvimento da Brasil-Holanda? Não. Reino Holandês de Nassau? Tampouco. Companhia Holandesa das Índias Ocidentais? Nota gabarito, letra E. Relembrando, primeiro nós temos a primeira invasão vai ocorrer na cidade de Salvador, lá na Baía de Todos os Santos, no ano de 1624. Eu estou falando aqui do período de invasão holandesa. Numa primeira tentativa de invasão, 1624, vai ter um ano de guerra. Em 1625, os holandeses são expulsos lá da Baía de Todos os Santos. Voltam lá para a Holanda. Durante 5 anos, eles organizam uma nova tentativa de invasão. Em 1630, eles invadem Pernambuco. Quando eles invadem Pernambuco, teremos o início do governo. Perdão, teremos o início do que nós chamamos de Nordeste holandês, que é dividido em 3 períodos: 1630 até 1637. Nós temos o período de resistência. Então, esse período é marcado por quê? Onde os pernambucanos, os senhores de engenho, vão resistir, não vão deixar que os holandeses fiquem aqui no território, dominem, etc. Esse período também é marcado por quê? Guerras, os escravos fugindo, então começam a surgir os primeiros quilombos, afastados, porque se eu estou tendo guerra, os escravos estão fugindo e tudo mais. E todo o caos que é gerado aqui nesse primeiro período, beleza? E é o primeiro momento que é desse Nordeste holandês. O segundo momento é o governo de Maurício de Nassau, que vai de 1637, nossa, mas ficou horrível aqui, 1637 até 1645. Nesse período de Nassau vai vir aqui, vai ter toda a questão de urbanização da cidade do Recife, coloca um boi para voar, vai administrar todo aqui o território, concessão de empréstimo, tolerância religiosa e tudo mais. Depois, o período de insurreição pernambucana, que será o período de expulsão dos holandeses daqui, principalmente porque Holanda vai se meter em um monte de guerra lá na Europa, vai ter que aumentar os tributos, ou seja, aumentar a arrecadação de impostos, e com isso, aqueles empréstimos que será concedido aqui neste período aqui por Maurício Nassau, começará a ser cobrado aos senhores de engenho. Os senhores de engenho vão falar, não tenho como pagar, não vou pagar e eu vou te expulsar daqui. Então, esse é o terceiro período, que vai de 1645 até 1654. Eu estou falando de insurreição pernambucana, se eu estou falando do governo de Maurício Nassau, se eu estou falando de Nordeste holandês, tem essas datas em mente, anota, enfim, mas vai respondendo questões que você vai, querendo ou não, aprender sobre o tema. Então, outra coisa também, quem financia eles, né, esse período de invasão holandesa, é a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que é uma empresa de capital misto. O que é que isso significa? Nós temos capital privado, grandes, tipo, galera rica, empresária, e também temos uma parte do capital por parte do Estado holandês. Tranquilinho? Dúvidas quanto a essa questão? Choros, lamentações? Sigamos. Próxima questão na tela. Aqui vocês vão. Deixa eu só ver. Ah, tá. Vocês vão dizer o que é que tá correto aqui, tá? Vamos lá. Leiam aí.
Vou passar aqui para as alternativas. Eu volto, pra vocês darem uma olhadinha. Tá, as alternativas. Vi letra A, vi letra A. 1, 2 e 4 estão corretas? Letra A, letra A. Vamos lá. Letra A, letra D, letra A, D, D. 4, letra D. Vamos lá. Basicamente ficou em dúvida entre A e D, né? Então, vocês ficaram com dúvida basicamente na terceira. Não sei. Vamos lá. B, ó aí, B. Se apertar mais um pouquinho, tem uma letra A aí, hein? Vamos lá. A célula alternativa correta conta as afirmativas abaixo a respeito da insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região Nordeste em meados do século XVII, correto? Eu estou falando de 1630 até 1654. Cadê? A insurreição pernambucana está no último desse período aqui, que é de 1645 até 1654. Então a primeira está correta. Se a primeira está correta, nós temos nada. Todas aqui tem um. 2. Representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses, comandada principalmente por João Fernandes Vieira, um próspero senhor de engenho em Pernambuco. O que é que eu falei na aula, cara? Nós tivemos várias pessoas que vão, várias camadas sociais que vão participar dessa insurreição pernambucana. Escravos, a galera senhor de engenho, a galera da igreja, camadas populares. Então, vai ser um movimento onde nós teremos diversas camadas da sociedade que participarão desse movimento de expulsão dos holandeses aqui de Pernambuco. Correto. Ó, cadê? Representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses, comandados principalmente por João Fernandes Vieira, um próspero senhor de engenho em Pernambuco. Corretíssimo. Letra 3. Nessa luta contra os holandeses, os portugueses contaram com o importante auxílio de alguns africanos libertos, alguns africanos libertos, e também alguns índios potiguares. Por quê? Eu não posso generalizar ele aqui, ó. É como se esse alguns estivesse implícito aqui, tá? Porque eu não posso generalizar, falar que foi todas as populações indígenas que ajudaram a expulsar os holandeses, que foram todos os potiguares. Populações indígenas extremamente diversificadas, extremamente heterogêneas. O que pode ficar em dúvida é exatamente esse nome, mas na aula lá fala que tem 4 pessoas, que aqui é meu amigo, para eu lembrar o nome desses 4, não vou lembrar. Mas é uma pessoa que representa os indígenas, os potiguares, uma pessoa que representa os senhores de engenho, um deles que representa. É, Perdão, eu esqueci. Senhores de engenho, uma classe popular e outro o exército. Mas é basicamente essas 4 camadas sociais que tem um deles, esse João Fernandes Vieira, que é um próspero senhor de engenho. Então, sim, teria uma participação de índios potiguares, Felipe Camarão, isso aí. Índios potiguares que vão participar dessa imposição, dessa expulsão dos holandeses. Diversas camadas sociais, como eu já te disse. 4 aqui. A oposição dos portugueses aos holandeses ocorreu em decadência da intensificação da cobrança de impostos e também da cobrança dos empréstimos realizados pelos senhores de engenho de origem portuguesa com os banqueiros holandeses. Cara, correto que eu te falei. Quando Nassau chega aqui, ele vai fazer empréstimo, vai conceder crédito aos senhores de engenho. Depois, quando a Holanda, a água tá batendo na bunda, vai precisar o quê? Cara, preciso que vocês me paguem esses empréstimos. E vai dar essa treta, essa oposição, devido à intensificação da cobrança de impostos. Vai aumentar os impostos e cobrar os empréstimos sucedidos. Então, todas as alternativas estão corretas. Então, nós temos o gabarito letra D. Tranquilo? O que pode ficar em dúvida é essa letra E, que a grande maioria marcou A, né? Então, essa terceira, na verdade. O que surge a dúvida é nessa terceira afirmativa aqui, ó. Nessa luta contra os holandeses, os portugueses contatam com importante auxílio de alguns africanos libertos. Sim, tinham africanos libertos? Tinham. E também índios potiguares. Tínhamos índios potiguares? Tinham, principalmente na figura do Felipe Camarão, que, salvo engano, era o líder que vai representar os índios potiguares na expulsão desses holandeses aqui. E até
eu acho que até, se eu salvo engano, na aula eu coloquei a união de raça e cores, tem a canção do exército lá, o hino a Guararapes. Beleza? Dúvidas quanto a essa questão? Quanto a essa questão? Tranquilo, né? Vamos lá, próxima questão na tela. Certo, errado, errado, errado. Perfeito, eu gostei disso. Eu gostei do caos. Vamos lá. Julgue o item a seguir. Movimentos nativistas e emancipacionistas, a exemplo da insurreição pernambucana e da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, ocorreram em diversas áreas do Brasil colonial, inexistindo diferenças mais significativas entre eles, quer no que seja referente aos fatos que os motivaram, quer no que diz respeito aos métodos por eles adotados. Vamos lá, tive letra E, tive errado, tive certo. Cara, vê só. Eu te falei da diferença entre movimentos nativista e emancipacionista. O movimento nativista é Guerra dos Mascates, Revolta de Beckman e diversas outras, mas principalmente quando eu estou falando de Pernambuco, Guerra dos Mascates. Revolta emancipacionista. Principal delas, Revolução Pernambucana de 1817. Qual que é a principal diferença entre elas duas? Enquanto a Guerra dos Mascates está preocupada em uma briga local entre Recife e Olinda, do outro lado nós temos a Revolução Pernambucana, que tem o sentimento de vamos nos tornarmos independentes, de se separar de Portugal. A principal diferença entre elas é essa. Enquanto uma é uma briga local, a outra quer se separar, quer emancipacionar o país de Portugal. A questão está dizendo, ocorrendo em diversas áreas do Brasil, inexistindo, ou seja, não tem diferença mais significativa entre eles, ou seja, não tem diferença entre uma revolta emancipacionista e uma revolta nativista? Não, pô. Claro que tem diferença, eu acabei de falar a diferença. Quer no que seja referente aos fatos que os motivaram, ou seja, os mesmos fatos que motivam a insurreição pernambucana são os mesmos fatos que... Eita, mas aqui eu estou escrevendo tudo... Peraí, vamos lá. Os mesmos fatos que motivam a insurreição pernambucana são os mesmos fatos que vão evidenciar a Inconfidência Mineira? Não, são totalmente fatos diferentes. Então ele está dizendo aqui, ó, não tem diferença, quer no que se refere aos fatos, que os motivos, quer no que diz respeito aos métodos por eles adotados. Não, totalmente diferente. Insurreição Pernambucana é uma revolta que eu quero expulsar os holandeses aqui de Pernambuco. Inconfidência Mineira, cara, é uma revolta lá em Minas Gerais com o intuito basicamente para separar o Brasil de Portugal. Precisa saber o que foi Inconfidência? Não, você não precisa saber isso. Só precisa saber a diferença entre uma revolta nativista e uma revolta separatista ou emancipacionista. Tranquilinho? Então a questão está errado, beleza? Próxima questão na tela. Professor. Oi. A questão anterior a essa que foi respondida agora, a questão correta foi todas as alternativas? Isso, todas as alternativas. Beleza. Temos gabarito? B, B, B. E aí? Quem vai de E? Quem vai de A? B. Unanimidade na B, né? Durante o período conhecido por União Ibérica, ocorreu o embargo espanhol ao comércio das colônias portuguesas com os holandeses. Isto motivou a Holanda a atacar o Nordeste brasileiro com a finalidade de romper o embargo e reativar as rotas comerciais entre o Brasil e a Europa. É fato relacionado à primeira investida dos holandeses ao Brasil, ocorrida em 8 de maio de 1624,
que nós temos aqui, ocupação de Salvador, como a primeira tentativa dos holandeses. Ou seja, em 1624 eles invadem, em 1625 eles são expulsos, 1630 efetivam aqui a invasão em Pernambuco, beleza? Só que eu estou falando de 1624 aqui como coloca a questão, então só pode ser a letra B. Por que não pode ser o governo de Maurício Nassau? O governo de Maurício Nassau se inicia em 1637. Por que não pode ser o Arraial de Bom Jesus? O Arraial de Bom Jesus vai ser fundado ali por volta de 1635, no final dali, no finalzinho, na tentativa de resistir à ocupação holandesa. Batalhas de Guararapes, 1654 e 1652, Alvaís. Mas é finalzinho lá. Insurreição pernambucana. Não é 1624. Se eu tô falando de 1624, eu estou falando de ocupação de Salvador, eu estou falando da letra B. Próxima questão na tela. Questão de certo ou errado. Ei, temos gabaritos dessa questão? Errado, errado, errado. Todo mundo de relato. Vamos lá. Tem muito o que falar dessa questão, não, cara. Isso aí vai ter uma dessa na prova lá. Sétima questão, letra D. Vai estar exatamente como tá aí. Pode anotar. Sobre o processo de escravidão no Brasil, podemos afirmar que em 1880, o Conde Maurício de Nassau apresentou um projeto de extinção da escravidão. Aqui eu não vou nem terminar de ler isso aqui. Maurício Nassau já tinha ido de arrasta para cima, comes e bebe, já tinha ido de Vasco em 1880. Porque, cara, 1800, por isso que eu digo, cara, é importante que você saiba datas. Não, você não precisa ser aquele bitolado em datas, eu tenho que decorar todas as datas. Mas é importante, se eu estou falando do Conde Maurício Nassau, eu só posso estar me referindo ao período de tempo de 1637 até 1645. Depois disso, Maurício Nassau pega o beco aqui de Pernambuco e quer que Pernambuco exploda, meu irmão. Maurício Nassau já tá, ó, bem tranquilinho lá. Sabe, ele é alemão, mas bem tranquilinho lá na Holanda, na Alemanha, onde quer que ele seja. Já tava morto, 1880, meu amigo, o cara isso aqui, ele me passa esse segredo, pô. E 1637 ele chega aqui em Pernambuco, ele fica até 1680? Errado. E outra coisa também, cara, até mesmo se ele falasse assim, sobre o processo de escravidão no Brasil, podemos afirmar que em 1637, o Conde Maurício Nassau apresentou um processo de extinção da escravidão, uma vez que Maurício Nassau tinha ideais liberais com a tolerância religiosa aqui em Pernambuco. Tá errado. Por quê? Se eu vou abolir a escravidão, quem que danado vai trabalhar aqui na lavoura canavieira? Vai ser os senhores de engenho, é? Vai ser os brancos? Vai ser... Quem? Meu amigo, quem tem que trabalhar aqui nessa época é o negro. Ele fala assim, não, meu amigo, eu não posso abolir a escravidão. Até mesmo o ditado, quando vamos ter a abolição da escravidão, não pode ter, não pode abolir a escravidão porque nós não teremos mão de obra suficiente para trabalharmos no café e etc. Então, questão totalmente errada. Já foi de Americanas, cara. Exatamente, Maurício. Vamos lá, próxima questão na tela. Vamos lá. Sigamos. Cadê aqui minha caneta? Recife e Olinda, duas cidades históricas de Pernambuco, compartilham uma característica única relacionada à sua fundação. Qual é essa característica? Letra C. Compartilha a mesma data de aniversário, 12 de março. É conhecida como as cidades gêmeas. Recife e Olinda compartilham a mesma data de aniversário. Beleza? Tranquilinho? Dúvidas com essa questão? Tem muito o que fazer. Fundação de Recife e Olinda, se a banca quiser cobrar, vai cobrar decoreba. Você tem que decorar datas, você tem que decorar nomes e algumas coisas. Não tem muito contexto que a banca possa aprofundar, não. O que ela pode fazer é isso mesmo. Próxima questão é certo ou errado aqui na tela.
Temos gabarito? Certo, errado, 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 errado. Cadê? Quem mais vai certo aí? Eu gosto de ver o caos. Vamos lá. No que diz respeito ao Império Brasileiro, julguem o item a seguir. Os vinhos de açúcar do atual Nordeste brasileiro não superaram a crise que lhe atingiu em meados do século XIX. Até aqui, vamos lá. Questão que tem normalmente, questão de certo e errado, você lê até a vírgula e você julga assim, cara, até aqui tá certo? Vamos lá, vamos entender. Os engenhos de açúcar do atual Nordeste brasileiro não superaram uma crise que lhes atingiu em meados do século XIX. Cara, correto. Por quê? Crise do... Até aqui tá correto, tá? Calma. Até aqui tá correto. Por quê? Crise, o Nordeste não vai superar depois, principalmente depois da expulsão dos holandeses, o açúcar vai entrar em uma tremenda crise e nunca mais será o mesmo, ou seja, não vai superar a crise que eles atingiu. Beleza? Tranquilinho? Essa primeira parte está correta. Vamos lá. Apesar da abundância de crédito e da política governamental de estímulo à atividade açucareira, política governamental. Você tem que pensar assim, cara, olha, o que essa segunda parte está dizendo? Ah, não, o Nordeste não superou a crise do açúcar, mas nós tivemos o quê? Nós tivemos um incentivo. O governo olhou para o Nordeste e falou assim, cara, o Nordeste, tu tá tão lascado, né? Toma aqui, ó, toma 500 milhões de reais, investe aí na tua produção açucareira. O Império, Dom Pedro I, pô, eu sou bonzinho demais. Pernambuco, tu tá lascado na crise, né? Toma aí, pô, toma aí dinheiro, investe aí na tua produção açucareira, vamos voltar ao topo. Cara, quando tiver falando de incentivo, de apoio à produção açucareira, depois que nós encontramos o ouro na cidade, ali na redondezas de Minas Gerais, ó, o Nordeste que se exploda, meu irmão. Todo o eixo econômico muda do Nordeste para a região Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, depois São Paulo e Minas, com política do café com leite, plantação do café, Minas Gerais com a descoberta do ouro. Então, nós não temos esse estímulo de crédito, concessão de crédito e política governamental por parte do Estado para a produção açucareira, não. O Estado estava meio que, Pernambuco, explode aí. Então, por isso a questão está errada, tá? Não vai fazer se aqui tá verdadeiro e aqui tá falso. A questão, não, tem que tá tudo, ou tá tudo certo, ou tá tudo errado. Beleza? A questão tá errada porque não tivemos essa política governamental de estímulo e de concessão de crédito aqui em Pernambuco. Tranquilo? Próxima questão na tela. Errado, errado, errado. Vamos lá. Acerca das características econômicas e sociais da América Portuguesa colonial, julgue o item a seguir. No período da economia açucareira, os portugueses lucravam na produção do açúcar, no refino e na sua distribuição na Europa. Errado, porque quando eu estou falando de produção de açúcar, sim, Portugal vai lucrar na produção do açúcar. Porém, entretanto e todavia, o refino e sua distribuição na Europa, ela era feita ficava a cargo de um país, e esse país era a Holanda. Se eu estou falando de refino e distribuição do açúcar em toda a Europa, eu estou me referindo à Holanda e não a Portugal. Portugal não lucrava com isso, não. Beleza? Próxima questão na tela.
Errado, errado, errado. Todo mundo tá indo errado aí. Vamos lá. Com relação à história colonial brasileira, julgue os itens que se seguem. A produção de açúcar em Pernambuco foi controlada pelos colonos batavos. Primeiro, o que é batavos? Estou falando de colono holandeses. Se eu estou falando de batavos, eu estou falando dos holandeses. Logo após o início do governo de Maurício Nassau. Teve isso, a produção do açúcar foi controlada pelos holandeses logo após o início do governo de Nassau? Sim, porque os holandeses estavam aqui, eles vieram aqui com o objetivo de quê? De produzir açúcar. Então, quando ele chega aqui, eles vão parar de produzir açúcar? Não. Eles vão atrás de produzir este açúcar. A Companhia de Comércios Ocidentais a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais havia confiscado e vendido aos holandeses, a judeus, os indígenas abandonados por proprietários que haviam fugido para a Bahia e pelo Rio de Janeiro. Lembra que eu te falei? Primeiro período que nós temos de 1630 até 1637. Nós temos o quê? Fuga de escravos, senhores de engenho que vão tocar fogo nas suas próprias plantações, que vão libertar os seus escravos. Eles vão preferir fazer isto a entregar de mão beijada o seu engenho para esses holandeses, para esses batavos. Então, o que é que a Holanda vai fazer ao chegar aqui? O Nassau vai fazer ao chegar aqui? Ele vai confiscar. Ou seja, tu pegou o beco, cara. Tu pegou o beco. Sim, eu, Rafael, tinha um engenho na cidade X. Eu vou tocar fogo nesse engenho e vou fugir lá para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para onde quer que seja. Eu quero que Pernambuco agora se exploda porque os holandeses estão aqui. O que é que a Holanda vai fazer? Vai confiscar esse engenho e vai vender a holandeses e judeus. Vai vender a quem quiser, a holandeses, aos judeus que virão aqui para Pernambuco. Ou seja, nós teremos a primeira sinagoga das Américas, que será aqui na cidade do Recife, e holandeses também, que virão aqui para Pernambuco. Abandonados por proprietários que haviam fugido para a Bahia e para o Rio de Janeiro. Sim, os proprietários vão fazer o quê? Vão fugir, vão preferir fugir a perder os seus próprios engenhos. Tal controle da produção manteve-se até o início da insurreição restauradora até 1645. Sim, porque em 1645 essa galera não quis pagar esses impostos. Falou, cabra, tu me deu empréstimo, tu me concedeu alguns empréstimos para que eu retornasse à minha produção açucareira. Então, em 1645 até 1654, nós teremos o período de guerra, de falar outra coisa, mas enfim, de muita agitação aqui em Pernambuco, que será o processo de insurreição aqui de Pernambuco. Então, a questão tá correta, tá? A questão tá correta, tá bem redondinha. Sim, ocorreu o quê? Ocorre esse controle por meio dos holandeses, vai ter essa confiscação, sei lá, os holandeses vão confiscar essas produções, esses engenhos, e vai dar para quem quer produzir açúcar, holandeses, judeus, outros senhores de engenhos, e depois isso vai continuar até o início da insurreição restauradora, insurreição pernambucana. Beleza? Dúvidas quanto a essa questão? A questão pode ser assim, cara, não tô entendendo o que essa questão está dizendo. Mais que um jogo de palavras, você tentar interpretar o que a banca tá te dizendo. Por isso que eu tenho que dizer assim, cara, você tem que abrir o coração pra história, você tem que entender o que danados este examinador tá querendo conversar comigo. E tenta com a história como uma conversa, cara. O negócio vai fluir. Beleza? Dúvidas quanto a essa questão? O porquê que ela está correta? Sigamos. Cara, eu vou responder só essa questão, tá? Tô quase 2 horas respondendo questões aqui. Depois nós vamos partir para o próximo tópico. 1 hora e 5 minutos respondendo questões. D, B, 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 D, B. Vi um D aí, né? Vamos lá. É? Não, né? Ah, não. É a outra, né? A outra que eu já vi que é aqui, cara. Qual era a estrutura básica da produção de açúcar implantada por Portugal no Brasil? Se eu estou falando de produção de açúcar, eu estou falando que o açúcar, ele é mel. O que é mel, Rafael? Monocultura, voltado para exportação. Qual será a mão de obra produzida aqui em Pernambuco? Mão de obra escrava e latifúndio. Cara, minha letra não fica muito bem, mas enfim. Mas é o quê? Vamos tentar procurar isso. Monocultura, trabalho escravo e grande propriedade. O latifúndio, ele é uma grande propriedade.
Ó, monocultura, trabalho assalariado? Não, não era tinha trabalho assalariado? Tinha, só que não era predominantemente assalariado, era predominantemente escravo. Pequena unidade, propriedade familiar? Não, não pode ser uma pequena propriedade. Como é que eu vou plantar cana-de-açúcar? Sim, a aula fica gravada assim. Como é que eu vou plantar cana-de-açúcar numa pequena propriedade familiar? Tem que ser um grande lote de terra. Policultura, não, é monocultura. Letra D, monocultura, trabalho escravo e pequena. Não, não pode ser pequena. É uma grande propriedade familiar. Beleza? Tem mais questões aqui, só que tá bom, gente. Vamos para a parte de Confederação do Equador aqui e vamos responder depois, no finalzinho, questões de Confederação do Equador. Beleza? E hora é 9h30. Deixa eu parar aqui de gravar. Pessoal que está no YouTube, cara, vocês me cobraram tanto, trouxe aqui questões, tá? Vocês vão pulando aí, enfim. Questões estão gravadas, vou deixar lá no canal, dá uma moral, curte, comenta, compartilha, manda pros seus amigos, manda pro cachorro, qualquer coisa, beleza? Se inscreve no canal, tamo junto e é nóis.